Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu não vim pregar, né? Eu vim só receber, né? Mas amém pela oportunidade. E aqui nós já tivemos palavras, nós já tivemos Deus falando, já tivemos Deus alegrando o seu povo, Deus fortalecendo, encorajando o seu povo. Quando a irmã leu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nada irá lhe acontecer. Mas eu sempre falo, quando eu falo deste Salmo, Salmo 91, que o Salmo 91 ele está tudo debaixo do primeiro versículo. Se o cristão estiver pautado no primeiro versículo, aí nada de mal acontece nele. Assim como o Salmo 91 tem o Salmo 1. O Salmo 1, no verso 1, ele vai dizer o que o cristão o que o cristão não pode fazer para Deus abençoar. E se ele fazer o contrário, nós já sabemos. Então, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo está no primeiro Salmo. E nós estamos vivendo, irmãos, tempo de muitos crentes, meninos na fé. Louvado seja Deus. Eu hoje estava estudando ali, estou me preparando para dar o discipulado para uns menininhos que nasceu agora ali na Pitombeira, que quando nós aceitamos Jesus é criança. E aí nós temos que comer o ralo. E eu estou me preparando para nós começarmos o discipulado. E a papa é ralinha, mas já é pautada na vida espiritual. Porque nós cristãos, nós precisamos viver em uma vida espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, a palavra diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus, conversando ali com Nicodemos, ele explicou bem que o homem tem que nascer de novo. E Nicodemos não estava entendendo, pensando que voltaria ao ventre da mãe. Mas Jesus disse: não, o homem tem que nascer da água e do Espírito. E a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós somos crianças, nascemos de novo, faz-se uma nova criatura. Nós sabemos que passaremos pelo batismo nas águas, que simboliza a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Mas aí Paulo chega ali na igreja de Coríntios e ele se assustou com uma igreja abençoada por Deus. A igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja abençoada, cheia de dons espirituais, de pessoas, tudo Deus derramou. Mas os crentes não estavam entendendo, e eles não estavam amadurecendo na fé. E aqui no versículo 13, capítulo 13, no versículo 11, somente o versículo 11, Paulo vai dizer bem assim: porque agora, aliás, estou lendo 12, 11, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho,
em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis, como também eu conheço, como também sou conhecido. Glória a Deus. Nós, pais, e vocês mães, vocês torcem para que o seu filho ele cresça, né? Ele tem um desenvolvimento espiritual, emocional. E na nossa vida, na nossa carreira, na nossa vida espiritual, também não é diferente. Nós, como carnais, nós precisamos vencer as coisas da carne, lutar contra as coisas da carne, para nós viver uma vida em espírito, uma vida espiritual. E Paulo ali, ele se preocupa com a condição de muitos crentes que se dizia espiritual, mas não era. E nesses últimos tempos, irmãos, nós estamos vendo muito isso acontecer. O que tem de crente menino, o que tem de crente que não se amadureceu, aceitou, já tem anos e anos na igreja, mas continua um menino. Continua agindo como menino. Continua tendo atitude de menino. E nunca mudou o seu caráter. Porque nós já velhos, nascemos de novo, nós temos que mudar principalmente o nosso caráter. Paulo está falando de uma mudança espiritual na vida de um velho, que a primeira coisa que tem que ser mudada, irmão Cleomar, é o nosso caráter, é o nosso agir, é o nosso ser, irmãos. Nós não podemos mais ser como criança, se eu já sou um velho na casa do Senhor. Mas como eu falei no início, se eu nasci agora, se eu não conheço direito as Escrituras, eu preciso que alguém me ensine as Escrituras. Eu preciso que alguém fale para mim, explica para mim. A palavra vai mostrar quando Filipe vai ali pregar para aquele eunuco. Ele falou, eu não sei, ninguém nunca pregou, ninguém pregou para mim. Como que eu vou saber? Assim é uma nova criatura, um novo convertido. Mas aqui Paulo se preocupa porque era uma igreja abençoada por Deus, uma igreja cheia de dons espirituais, mas os crentes ainda se comportavam como criança, como meninos, agia como menino. Então nunca passava, nunca mudava o nível espiritual, nunca crescia a vida cristã, ficava preso, estavam presos. E aí Paulo se preocupa, né, com esses irmãos. E ali, irmãos, ele vai dizer, olha, aqui tem muitos meninos na fé. Vocês são meninos na fé. Porque se vocês fossem firmes na fé, vamos dizer, grandes na fé, vocês não agiriam assim. Louvado seja Deus. A igreja estava cheia de dons espirituais, de pessoas capacitadas, mas cheia de meninos na fé. Ele diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas
e dissensões. Não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens. Paulo, ele vai dizer: vocês estão agindo como meninos, vocês estão andando como meninos, vocês não foram alimentados com leite espirituais, vocês ainda não experimentaram o verdadeiro Espírito Santo que purifica, que limpa. Nós precisamos, igreja, nos alimentar do Espírito Santo. Aquele que Jesus disse: eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei o Consolador. Aquele, irmã Maria José, aquele não se confunde. E aí Paulo vai dizer no versículo, aqui, irmãos, eu esqueci de citar, 1 Coríntios 3. Paulo vai dizer: porque ainda sois carnais. Uma igreja abençoada dessa, Paulo chega e diz: vocês são carnais. Vocês estão agindo como pessoas do mundo, que não conhecem a palavra de Deus. Como vocês vão viver espiritualmente se aqui ainda tem contenda, se aqui ainda tem inveja, se aqui ainda tem brigas? Como você está sendo espiritual? Se você ainda está com inveja, é a Bíblia, irmãos. Ainda andais carnais, por quê? Havendo entre vós invejas, contendas, dissensões. E ele diz: não sois porventura carnais? Louvado seja Deus. Não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens? Como você está andando? Como está sendo a sua vida espiritual? O seu crescimento? Ou você parou lá atrás? Você está preso? Ou você ainda está sendo carnal, ou você ainda está andando segundo as vontades da carne? Paulo vai dizer que na igreja de Corinto estava cheio de crente menino. Mas como que já era grande? Menino na fé. Não era menino pequenininho de mamadeira tomando leite. Não, era meninão, grandão, marmanjo. Pequenos na fé, com a visão espiritual pequena, travada, limitada. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, irmãos. E a palavra de Deus vem nesta noite para nós não ser como meninos na fé, para nós não ser como os carnais, como aqueles que estão no mundo, como os homens que ainda não conheceram o verdadeiro Espírito Santo de Deus, que transforma, que purifica, que nos dá outra vida, que nos dá outro entendimento. Então, meus irmãos, esse não tem um crescimento espiritual. Aquele que anda segundo a carne, aquele que anda segundo contendas, segundo invejas, ele não cresce espiritualmente. Ele não anda, não vai crescer, ele não desenvolve, porque ele está preso. Ele não desenvolve, irmãos. Ele não desenvolve o seu caráter cristão, porque ele ficou parado, preso. Ele não aceita uma repreensão. É coisas que um crente, que ainda é menino, ele não aceita uma repreensão. Se ele for repreendido em uma igreja, ele pula fora e vai para outra. E o problema continua, porque o problema está nele. Ele não aceita uma repreensão. Ele muda só porque foi repreendido.
e ele não se enraiza, ele não cresce enraizado, qualquer vento de doutrina destrói, derruba. Quando nós derrubamos um pé de árvore, ele tem raiz para todo quanto é lugar, e só consegue com um trator. Sabe por quê, irmãos? Que até a natureza, ela se prepara para os vendavais. Até a natureza, ela se prepara para os ventos que sopram contra ela. E ela permanece de pé. Ela sai raiz para um lado, sai raiz para o outro, desce um espigão para dentro e vai saindo raiz, para quando vir a tempestade, o vento, ela não cair. Mas tem crente, irmãos, que não se enraiza, não. Tem crente que anda aí por cima. Qualquer vendaval, qualquer vento de doutrina, muda os pensamentos, afasta da igreja. Ah, mas aquela igreja ali, não tem igreja que não tem igreja sem problema. Toda igreja tem problema. Mas se nós olhar firme para Cristo e seguir Cristo, nós não enxergamos os problemas. Acho que os irmãos digam, esse irmão ele só prega doutrina. Até no circo de oração é doutrina. A cara desse homem é doutrina, hein? Hein, irmão Gilberto? As palavras desse homem é só doutrina, mas é Deus que me dá, irmãos. Eu estava estudando a revista do discipulado e Deus me deu esta palavra. Isso é uma palavra para discipulado, sabia? Eu vou falar lá na Pitombeira também. O crente, ele tem que já nascer enraizado. Quando ele disser sim para Jesus, irmão Cleomar, nada mais pode derrubar. Ele já tem que estar agindo como crentes firmes na fé. Ele nasceu de novo, mas ele já tem que ter atitude, caráter de cristão verdadeiro. Ele já tem que estar enraizado, ele já tem que estar firme em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Crentes carnais, irmãos, não conseguem se firmar, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, porque dizeis, eu sou de Paulo, e outro de Apolo. Porventura não sois carnais vocês? Aí um dizia lá, eu sou de Paulo, outro dia eu sou de Apolo, e outro dia agora eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu não erro não, aqui é comigo mesmo. Então, irmãos, que nós possamos, igreja, ser crentes espirituais, crentes firmes na fé, que não é vendaval, que não é confusão, que não é contenda, que vai nos tirar a visão de Cristo. Os discípulos estavam ali preocupados, e Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essa palavra é para a igreja. No mundo você vai ter as contendas. Ah, mas eu sou cristão, eu sou crente, agora eu aceitei Jesus, eu não vou adoecer, eu não vou morrer, eu não vou passar fome, eu não vou faltar dinheiro. Essas coisas é terrenas, é carnais. Vamos ter que passar por essas ondas. Passamos por o coronavírus, estamos passando por tantas coisas, mas Deus supriu. Foi falado aqui nessa semana, né, que subiu tanto as coisas, mas nunca faltou para os irmãos vir para a igreja. Quando as portas das igrejas se abriram, nunca faltou dinheiro para colocar combustível. Faltou, irmã? Nunca faltou. Poderia chegar a 10, 11, mas Deus ia dar. Deus cuida. Ah, mas está caro. Cara, é ir para o inferno, igreja.
e muitos pagam caro mesmo. Nós não somos da terra, não somos carnais, mas nós moramos num planeta pecaminoso, no planeta que é dominado pelo pecado. Então, irmãos, permanecemos firmes, permanecemos fiel a Deus. Louvado seja Deus. Sejamos fortes, não deixamos os ventos, os vendavais, as lutas, as brigas, as contendas tirar o nosso foco. Oh Deus, o maior nível da vida cristã. Louvado seja Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Permaneça firme, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque Ele tem poder, porque Ele é um Deus poderoso. O crente maduro, ele não se escandaliza. Um crente maduro, um crente firme na fé, ele não se engana. Um crente firme na fé não deixa o inimigo tirar ele da congregação por qualquer razão. Não deixa ele desviar da sua fé por qualquer coisa. Ele cuida e dá um desenvolvimento espiritual. Você se firma porque você está pautado. Foi nos dado poder. Quando Jesus falou esse versículo, em seguida ele diz: ide, vai. Louvado seja Deus. Foi-me dado. Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando. Foi dado poder para a igreja. Foi dado poder para os crentes. Que nós não deixamos o inimigo fechar os nossos olhos. Não se limita, irmão, apenas só em assistir aos cultos, em vir para a igreja, em vir todo dia. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar firmes na presença de Deus. Não seja crente